Olá, esse vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre o processo de remoção de tatuagem. Vou tentar explicar aqui um apanhado de como funciona o laser para remoção de tatuagem, como que é o processo, o que esperar das sessões, a cada quanto tempo você deve repetir as sessões, quantas sessões você consegue remover uma tatuagem. Eu vou tentar tirar todas as dúvidas relacionadas a esse tema. Então, se você quer remover uma tatuagem que está te incomodando, assista esse vídeo até o final. Eu sou Juliana, eu sou médica e sou dermatologista. Antigamente, para remover uma tatuagem, o que era feito? Basicamente, se pegava uma lixa e lixava a pele. A gente chama isso de dermoabrasão. Então, lixava-se a pele para tirar a camada mais superficial da pele, com isso saía a tinta que estava ali nessa camadinha. E aí, era assim que se removia a tatuagem. E na maioria das vezes, isso trazia uma cicatriz inestética. A pessoa trocava a tatuagem por uma cicatriz muito feia. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, surgiram os lasers. E hoje em dia o processo de remoção de tatuagem não é mais aquela fricção, aquele lixamento da pele. Hoje em dia a gente faz o processo de remoção com os lasers. E basicamente, o que um laser faz, né, no processo ali da remoção da tatuagem? No nosso corpo, a gente tem um sistema imunológico, que é um sistema especializado em detectar corpos estranhos que entrem no nosso corpo e remover aquilo, eliminar do nosso organismo. Então, por exemplo, você pegou uma virose, um vírus entrou aí no seu corpo. Esse sistema imunológico sai correndo atrás de todo esse vírus que fica circulando ali no seu sangue, né, no seu corpo, e ele engloba esse vírus e elimina do seu corpo. E quando ele elimina completamente, você melhora do seu resfriado. Então, a gente tem esse sistema de defesa do nosso corpo que elimina corpos estranhos que não eram para estar ali e elimina do corpo. O pigmento da tatuagem, ele é um corpo estranho, ele é uma tinta que um tatuador enfincou aí na sua pele e ele é tido como um corpo estranho. E por que que o nosso corpo, né, o nosso sistema imunológico não consegue eliminar esse corpo estranho do nosso corpo? A resposta dessa pergunta é por conta que a molécula da tatuagem é uma molécula extremamente grande. Ela é muito maior do que o sistema imunológico. Eu faço uma analogia aqui, é como se a molécula da tatuagem fosse do tamanho de uma laranja. E é como se o sistema imunológico, né, essas células, fossem do tamanho de uma formiguinha. Essa formiguinha, ela olha para essa laranja gigante e ela não consegue fazer nada em relação a ela. Ela olha, fala, nossa, que coisa estranha, e passa reto e vai embora, porque ela não consegue remover aquilo ali do caminho. E se a gente pegar uma faquinha e fatiar essa laranja em muitos pedacinhos de laranja, em micro pedacinhos de laranja. E aí essa formiguinha, ela consegue pegar esse pedacinho de laranja e aos poucos ir removendo ela do caminho, como num trabalho de formiguinha. Então, basicamente, o laser é essa faquinha que fatia essa laranja. O laser, ele vem com uma energia altíssima e ele explode o pigmento em muitos pedacinhos de pigmento, e essas células do nosso sistema imunológico, que são os macrófagos, as formiguinhas, elas vão ao longo de um tempo removendo esse pigmento da sua pele. Então, na realidade, não é o laser que remove o pigmento da sua pele, e sim o sistema imunológico. O laser apenas facilita esse processo de remoção pelo seu próprio corpo. Então, o processo de remoção de tatuagem, ele depende do corpo, não apenas do laser e da tecnologia que a gente usa. Fora que, por conta disso, a gente precisa dar tempo
para o nosso sistema imunológico trabalhar, porque é um trabalho de formiguinha, ele vai lá, tira um pedacinho e vai, um pedacinho e vai. Então é um trabalho de formiguinha. Então existe um intervalo mínimo entre uma sessão e outra. Eu sempre falo um intervalo mínimo de um mês, para que esse sistema imunológico trabalhe e remova esse pigmento. Fora que a energia utilizada, né, no laser para destruir esse pigmento é uma energia altíssima, então ela causa um dano ali na pele, e a pele ela precisa de tempo para cicatrizar desse dano que é provocado pelo laser. Por todos esses motivos, a gente não pode fazer uma sessão em seguida da outra, a gente precisa respeitar um intervalo de um mês. Muitos pacientes chegam aqui na clínica desesperados para remover a tatuagem para ontem, mas a gente precisa entender que o processo de remoção da tatuagem, ele é possível sim remover completamente uma tatuagem, mas ele requer tempo, não pode ter pressa, tem que ter paciência. Normalmente, a cada sessão que você vai fazendo, sua tatuagem ela vai descendo tons. Então antes ela era um preto muito intenso, depois ela vira um preto mais ameno, depois ela vira um preto claro, depois ela vira um cinza escuro, e assim ela vai indo e vai clareando ao longo do tempo. Em média, eu sempre falo que o mínimo para se remover uma tatuagem é 8 sessões. Tá? Então, se você contar que é uma vez por mês, no mínimo 8, então são pelo menos 8 meses para remover uma tatuagem. O número de sessões, ele é muito variável, ele depende muito da sua tatuagem. Então, alguns fatores influenciam. Por exemplo, obviamente, o laser, a tecnologia utilizada, influencia no número de sessões, tá? O laser de picosegundos, ele é um laser mais potente, então ele remove uma tatuagem em menos sessões, se comparado com o laser de nanosegundos. As cores da tatuagem, tatuagens coloridas, elas geralmente requerem mais sessões do que tatuagens apenas preta, tá? E alguns pigmentos, sim, são mais difíceis de remover do que outros. Uma outra coisa que influencia muito no número de sessões é se a sua tatuagem foi amadora ou se ela foi profissional. Normalmente as tatuagens profissionais, elas têm mais pigmento, elas são mais profundas, elas foram depositadas mais profundamente na pele, então elas dão um pouco mais de trabalho para remover e, por consequência, o número de sessões aumenta também. Por conta da energia altíssima que a gente utiliza para explodir esse pigmento da tatuagem, para você ter uma ideia, ela é 10 vezes mais alta do que a energia que a gente usa para melhorar uma manchinha de sol ou de melasma no rosto. Então, o laser para remover a tatuagem, ele é dolorido. Então, a maioria dos meus pacientes, na realidade todos, eu faço infiltração anestésica, porque dói muito. Se a sua tatuagem ela é muito grande, às vezes a gente precisa diluir o anestésico, e aí por conta disso o anestésico ele melhora o desconforto, mas ele não remove completamente a dor. Isso se a sua tatuagem for muito grande. Isso porque a gente tem um limite de anestésico injetável que a gente pode utilizar. E o que esperar do pós-laser? Então, normalmente, você vai sair daqui com a pele um pouco sensível. É como se você tivesse feito um ralado ali na sua pele. Ela vai ficar um pouco sensível no primeiro, no segundo dia. Tipo, na hora que você for tomar o seu primeiro banho depois da sessão do laser, arde um pouquinho. Mas é só esse desconforto. Na maioria das vezes eu não gosto muito de estourar muito energia e explodir bolhas. Isso pode acontecer, mas eu sempre evito. Então, na maioria das vezes, o pós, ele é isso. Ele é uma leve ardor, uma leve irritação. E aí, você vai passando a sua pomadinha aí por uma semana, mas é bem tranquilo. Muitas pessoas perguntam se pode fazer uma nova tatuagem ou se a pele vai ficar íntegra, como que vai ficar pele depois de um processo de remoção de tatuagem. Terminado um processo de remoção da tatuagem, a sua pele, na maioria das vezes, ela vai estar íntegra, uma pele normal. E aí, muitas pessoas, às vezes, perguntam se pode fazer realmente uma tatuagem em cima, e isso é possível sim.
Às vezes tem pessoas que não querem remover a tatuagem completamente porque elas querem fazer uma cobertura no local. Então, às vezes dá uma apagadinha, faz algumas sessões, dá uma apagada no pigmento, uma removida ali no pigmento para conseguir fazer uma nova tatuagem em cima. Muitas pessoas perguntam sobre cobertura. Cobertura é uma coisa muito delicada. A maioria das coberturas que eu recebo aqui no consultório não ficam muito bom. Por quê? Porque muitas vezes a cobertura ela precisa usar muita tinta para cobrir a tatuagem que fica embaixo. Então, na maioria das vezes fica uma tatuagem grande, uma tatuagem muito escura, muito pesada. Então, pense muito bem antes de fazer uma cobertura. Às vezes vale mais a pena você dar uma clareada e depois fazer um desenho por cima do que você tentar cobrir uma tatuagem em cima da outra. Mesmo porque remover uma cobertura é o triplo do trabalho, tem o triplo de pigmento. Eu sempre faço essa analogia para os pacientes. É como se, quando a gente vai remover uma tatuagem, é como se a gente tivesse uma piscina ali cheia de tinta preta. E a cada sessão que a gente vem, a gente tira um baldinho. E quando a gente tem uma cobertura de tatuagem, a gente não tem uma piscina, a gente tem uma lagoa de pigmentos. Então é muito mais tinta para ser removida, é muito mais sessões, dá muito mais trabalho. Então pense bem antes de fazer uma cobertura. Então se você tem uma tatuagem que te incomoda, que não te representa mais, é possível sim remover. Então agende uma avaliação aqui na clínica que a gente vai te ajudar. Bora remover a tatuagem!